Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, queridos irmãos e irmãs, queridos amigos, estamos celebrando neste domingo, dia 11 de junho, o 10º domingo do tempo comum. Vamos fazer uma reflexão sobre o Evangelho que a Igreja nos propõe para este dia do Senhor, que é o Evangelho segundo Mateus, capítulo 9, versículos de 9 a 13. Pegue a sua Bíblia. Vamos ler esse Evangelho, meditá-lo e pedir ao Espírito Santo que nos faça entender e, sobretudo, praticar esta palavra que para nós é palavra da salvação. Naquele tempo, partindo dali, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria de impostos, e disse-lhe: "Segue-me." Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: "Por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores?" Jesus ouviu a pergunta e respondeu: "Aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas chamar os pecadores." Queridos amigos, irmãos, neste domingo a palavra de Deus nos traz esse trecho do Evangelho de Mateus, que nos conta o momento exato em que Jesus transforma a vida de Mateus. Mateus era um publicano, um cobrador de imposto. Ele servia ao Império Romano, cobrando do povo judeu impostos a César. Era visto então como um homem que era contra o povo de Israel. Mas também Mateus vivia uma vida muito errada, porque era um homem desonesto. Cobrava para mais, além do imposto necessário, para ficar para si o dinheiro arrecadado. Era visto como um ladrão e como um traidor da nação. Ao ver Jesus, Mateus faz uma grande experiência com ele. Jesus o chama: "Segue-me." Jesus também chama a cada um de nós. A cada momento, Jesus chama a cada um de nós a mudar de vida, a se converter, a largar o caminho errado, a voltar-se para Deus. Mateus então segue a Jesus e leva Jesus para a sua casa. Interessante que Jesus, estando na casa de Mateus com seus discípulos, alguns mestres da lei, alguns dos fariseus também são convidados a estar na casa de Mateus. Mas nós vamos perceber o quanto a misericórdia de Deus não é apenas para alguns, mas para todos. Diante da crítica daqueles homens, diante da crítica dos fariseus e mestres da lei, porque Jesus estava na casa de um pecador, de um publicano, Jesus vai dizer que ele não veio para aqueles que são sãos, mas para aqueles que são doentes. Um são não precisa de médico, mas sim os enfermos. Jesus veio então para resgatar a todos que estão no caminho errado. Jesus veio para mostrar a misericórdia dele a todas as pessoas. Nisso nós aprendemos do Evangelho de hoje, com Jesus, a confiar na misericórdia de Deus, que sempre nos dá uma nova oportunidade para viver, mas também a ter misericórdia dos outros. Não apontar o dedo para os outros, não achar que somos melhores. Se estamos no caminho correto, que bom, vamos permanecer firmes, mas também vamos ajudar os outros a encontrar a Deus, não julgando, não condenando, não tendo nenhum tipo de preconceito, mas estendendo a nossa mão e tendo misericórdia. Jesus tinha predileção pelos pecadores, por aqueles que eram afastados da sociedade, pelos humilhados, por aqueles que a sociedade bania. Jesus traz de novo essas pessoas para o meio e traz dignidade. É interessante no final do Evangelho, quando Jesus vai dizer, citando o Antigo Testamento, que Deus não quer sacrifícios, mas quer misericórdia. Isso significa que todos os nossos ritos, nossas religiões, nossas crenças são muito importantes, desde que sejam carregadas da misericórdia de Deus. Ser católico, ser cristão, praticar a fé é fundamental, mas tudo isso deve ser banhado por um ato de misericórdia e de humildade, diante de Deus, diante dos irmãos. Estamos todos no mesmo barco, todos necessitados da misericórdia de Deus. A igreja, como nos diz o Papa Francisco, é um hospital de campanha. A igreja é um hospital onde trata de nós que somos imperfeitos e buscamos a perfeição em Deus.
Busquemos a Cristo, busquemos a sua misericórdia, ajudemos os outros a encontrar a Cristo e tenhamos misericórdia dos outros, porque Jesus veio para nos salvar, não apenas a alguns, mas a todos. Todos merecem a misericórdia de Deus. E essa misericórdia infinita de Jesus está aberta a todos. Basta querer, basta buscar, basta seguir a proposta de vida que Jesus quer para nós. Que Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, abençoe você e sua família, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.